uma grande colheita. Então a colheita, ela continua. Em primícias, Jesus é o primeiro a ressuscitar. E agora continua-se o processo de colheita. Quatro dessas festas, ou seja, as festas que eu acabo de citar: Páscoa, Pães Ázimos, Primícias e Pentecoste, essas já se cumpriram. Nós estamos vivendo Pentecoste. O Espírito Santo ainda continua manifestando o seu poder. O Espírito Santo ainda continua enchendo, capacitando a sua igreja para a grande colheita. E nós, como igreja do Senhor, é nosso dever estarmos buscando esse Espírito Santo para que nós venhamos receber os dons ministeriais, para que nós venhamos receber os dons do Espírito Santo, para que nós possamos continuar levando o Evangelho, para que os sinais ele continue acontecendo no meio da igreja. Às vezes você pensa assim: eu sou inútil na igreja. Quando você olha para o seu corpo, tem alguma parte do seu corpo que você fala assim: essa parte aqui é tão inútil que essa aqui eu abriria a mão. Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer abrir mão sequer de uma unha. Porque a unha, todas as unhas dos nossos dedos, deixam a nossa mão bela. Protege a ponta dos nossos dedos. Nos ajuda, às vezes, a pegar alguma coisa. Por mais pequeno que seja, é importante para nós. Assim é a igreja de Cristo. Assim é o corpo de Cristo. Todos são importantes. Um que se perde faz falta. Um que não vem faz falta. Então nós, como igreja do Senhor, nós temos que ter esse entendimento. Nós somos importantes para nós. Amém. Então hoje nós falaremos de mais 3 festas. Essas 3 festas ainda não se cumpriram. Trombetas, o dia da expiação e a festa das barracas ou do tabernáculo. E essas festas são as festas que acontecem no período do outono. As outras 4 festas na primavera. Essas 3 festas no outono. Então nós vemos que é um novo tempo. Ali o Senhor está separando um tempo de um outro tempo. E esse outro tempo ainda virá. E eu acredito que esteja próximo. Trombetas. Ela tem o propósito de comemorar também naquele dia o início do ano. O ano novo judaico. O calendário judaico ele é diferente do nosso calendário. O calendário judaico é um calendário diferente. A cada, se eu não me engano, 19 anos eles têm que fazer um ajuste para que o calendário deles venha bater com o nosso calendário. Então a cada 19 anos, um mês ele é repetido para que eles venham continuar seguindo e acompanhando da mesma forma que o nosso calendário. Porque o calendário deles é um calendário lunar. Eles acompanham as estações de acordo com a mudança da lua. Esse é o início de um dia de descanso, dia de trombetas. Quando tocava a trombeta, aquele povo parava o que estava fazendo. Eles estavam às vezes lá na lavoura, colhendo. E ficavam algumas pessoas espalhadas com essa função, alguns no deserto, e eles ficavam olhando para o céu, vigiando o céu.
esperando apontar a lua crescente. Quando eles viram então apontar aquela lua, eles tocavam trombetas, anunciando que chegou o ano novo. Aí aquele tocava trombeta, o outro que estava mais distante ouvindo tocava também, e começava-se a tocar as trombetas. E quando as pessoas ouviam o tocar, o soar daquelas trombetas, a palavra do Senhor fala que o que estava no ombro era levado, o que estava no pé, o que estava no chão era deixado, e eles deveriam ir com alegria. A palavra sábado, ela é um verbo. E para que os irmãos entendam, no momento que tocava aquela trombeta, se tornava sábado, se tornava dia de descanso, não importava o dia da semana que fosse, no momento do soar da trombeta, aquele povo entrava no descanso, era como se tornasse um feriado, e as pessoas paravam todo o seu trabalho e iam para o templo adorar ao Senhor Deus. Então nós temos que entender, numa visão profética, que essa palavra, que essa festa, ela prefigura, ela nos revela o arrebatamento. Ao soar da última trombeta, alguns confundem, não é a trombeta do derramamento do juízo lá do Apocalipse. Essa é a trombeta que convoca o povo para se reunir, para o encontro da igreja, para o encontro do povo do Senhor com Ele nos ares. É o dia do arrebatamento. Nós temos que ser uma igreja que almeja, que deseja esse dia. Tem muita gente que está apegado. Tem gente que está apegada, sabe o quê? Aqueles que estão rejeitando a Cristo. Ah, porque é meu filho, ah, porque é meu parente, ah, porque é meu esposo, ah, porque é minha esposa. Mas eu quero mostrar para você que nós temos que levar o Evangelho de Cristo, falar a verdade de Cristo, e quando soar a trombeta, nós devemos entrar com gozo, entrar com alegria. Sabe o que significa? Deixar para trás aquilo que está no chão, aquilo que está no pé. Sabe o que significa levar o que está no ombro? Significa que nós seremos arrebatados sem preocupação, sem remorso, sem ficar esquentando, ah, porque fulano ainda não está preparado, ah, porque ciclano ainda não está preparado. Ali você está entrando no gozo do Senhor. Ali você está esquecendo aquela velha vida, aquelas coisas que se passaram, aquelas coisas dessa terra, e você está indo ao encontro do Senhor. Aleluia, Jesus. A colheita é interrompida. Vocês entenderam isso? A colheita, ela é interrompida. A colheita, ela não se acaba. Não parou, ainda vai continuar tendo colheita. Sabe aquele que rejeitou o Senhor? Sabe aquele que você falou e insistiu? Ainda vai ter chance para ele. Glória a Deus. Ele ainda vai lembrar daquilo que você falou. Aleluia. Ele vai lembrar daquilo que você pregou. Aleluia. Glória a Deus. E o arrebatamento dá início à tribulação. E tribulação é tratamento, é juízo de Deus, mas também a tribulação é tempo de arrependimento, é tempo de salvação, é tempo de alguns que estavam distantes voltarem para o Senhor. Sabe aquele que era trigo e estava no ombro? Esse vai para o gozo do seu Senhor, esse vai
Deus. Sabe essas pessoas? Essas pessoas estão lá no pé, mas essas pessoas ainda terão chance, porque eles saberão o que está acontecendo. Alguns vão chegar com as teorias. Tem uma teoria que já ronda esse mundo, que fala de uma possível abdução por alienígenas. Provavelmente isso será uma das teorias que virá quando o arrebatamento acontecer. As pessoas tentarão explicar, e nessa teoria diz que pessoas antiquadas, pessoas desqualificadas, pessoas de pensamento pequeno serão abduzidas por alienígenas. É assim como o mundo nos vê: pessoas ultrapassadas, antiquadas, pessoas que não aceitam as mudanças, as transformações desse mundo, e nós temos que continuar sendo a resistência. Nós não podemos conformar com esse mundo, nós não podemos nos alegrar com esse mundo. Tem gente se alegrando, tem gente trazendo o mundo para dentro da igreja, tem gente adequando o Evangelho de Cristo, mas o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação, e o poder de Deus para a salvação, ele não é maleável, ele tem um caminho, ele tem uma direção, ele já tem uma forma definida, e nós devemos simplesmente seguir. Glória a Deus. Santificado Não é ficar encaixando, não é ficar dando um jeitinho de chamar as pessoas, de chamar a atenção das pessoas. Sabe o que a igreja do Senhor tem que mostrar para que haja conversão, transformação? A igreja do Senhor tem que mostrar poder de Deus. É o poder de Deus que faz a diferença. Se nós começarmos a buscar intensamente o poder de Deus, milagres, sinais vão acontecer no nosso meio, e as pessoas vão ver o poder de Deus. Se nós começarmos a estudar mais a palavra do Senhor, a nos prepararmos mais, as pessoas vão ouvir o Evangelho verdadeiro de Cristo, e as pessoas vão desejar estar com Cristo. Glória ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mais de 3 mil homens se converteram no dia da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Porque ali aqueles homens estavam num só propósito: adorar o Senhor, buscar o Senhor, e todos foram cheios. O poder de Deus se manifestou naquele momento. Pedro, quando ele se levanta com autoridade, mas é a autoridade do Espírito Santo. Pedro, quando ele se levanta e ele fala aquelas palavras, ele não fala aquilo porque de repente veio na mente dele aquelas palavras. Não, muito pelo contrário. Pedro é um homem estudioso das Escrituras, e ele lembra, porque o Espírito Santo traz ao nosso entendimento aquilo que devemos falar. Aleluia, glória a Deus. Sabe aquelas situações difíceis? Sabe aquelas situações que você não sabe qual conselho dar, o que falar? Quando você está conectado com o Senhor, buscando ao Senhor, Deus traz ao seu entendimento aquilo que Ele já revelou através da palavra na sua vida. Glória ao Senhor. Então, trombetas, no simbolismo profético, é uma santa convocação para estarmos com Cristo. É o arrebatamento da igreja, e ao mesmo tempo começa a restauração do povo de Israel. Ali a igreja sobe e Deus voltará a tratar com Israel. Porque Deus não se esqueceu da nação de Israel. Aleluia. Deus ainda vai voltar a tratar com Israel. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui nos diz o mistério:
Na verdade, em todo dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, quando a palavra do Senhor fala, juntamente com eles, aqui traz a ideia, aqui traz o sentido, que vai ser um reencontro. Tem gente que fala assim: eu queria estar no arrebatamento, e morre. Às vezes é um entendimento que algumas pessoas não têm. Você vai estar no arrebatamento, se você estiver servindo ao Senhor, vivo ou não, porque você vai ressuscitar e você vai ser arrebatado juntamente com os vivos. Vai ser um reencontro. Sabe aquela pessoa amada, aquela pessoa que servia ao Senhor amada que você perdeu? Vai ser um dia de reencontro. Juntamente com eles é isso. É um momento de alegria, é um momento de celebrar, é um momento de reencontro, para juntos estarmos com Cristo. Aleluia. Sim. Glória ao Senhor. Então nós seremos arrebatados, nós seremos transformados. Esse dia o Senhor não vem para os vivos, nesse dia o Senhor não vem para os mortos, nesse dia o Senhor vem para a sua igreja. Glória ao Senhor. O Senhor vem para o seu povo. Aí você me pergunta: pastor, então eu vou conhecer os irmãos lá na igreja, lá no céu? Vai. Eu vou lembrar do meu pai, da minha mãe lá no céu, se eles morreram em Cristo Jesus? Vai. E aqueles que não foram, meus irmãos, se uma doença como o Alzheimer faz as pessoas se esquecer uma das outras, olhar e não se lembrar, quanto mais o poder do nosso Deus. Eu não sei de que forma, eu não sei de que maneira, mas lá não vai haver tristeza, não vai haver choro, e para isso eu sei que o Senhor Ele vai retirar de alguma forma da nossa mente, do nosso entendimento, aqueles que não foram, mas aqueles que foram, nós nos conheceremos, nós relembraremos um do outro, juntamente com Cristo, servindo a Cristo. Glória a Deus. Sabe qual é o grande problema? O problema é que nós enxergamos o Deus tão grande e pequeno. Às vezes algumas pessoas falam: pastor está falando heresia, pastor está falando besteira. Eu quero dizer para você: não enxergue pouco poder naquele que é eterno, naquele que fez todas as coisas, naquele que não depende de nada. Ele é autossuficiente, Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele faz o que quer, Ele desfaz o que quer. Todo o poder está nas mãos do Senhor. E muitas das vezes nós duvidamos do poder do nosso Deus. Sabe por que tem muita gente que tem promessa e não acontece, não se cumpre? Porque está duvidando do poder de Deus. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vou ver coisas acontecendo rápido e coisas demorando a acontecer, mas o que eu não vejo é um Deus mentir. Deus, Ele é verdadeiro, Deus, Ele é fiel e Ele cumpre o que diz. Glória ao Senhor. Às vezes demora, porque nós deixamos de acreditar no poder do Senhor, nós deixamos de crer no poder do nosso Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 ao 17. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os homens, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que
ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, confirmando a palavra que nós nos encontraremos. Vai ser uma reunião da Igreja de Cristo. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu me guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Alguns defendem o arrebatamento durante, ou talvez no final da tribulação. Mas nós vamos ver na palavra do Senhor, aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que o Senhor vai nos guardar da hora da tentação, da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Quando nós olhamos o capítulo de número 10, nós vamos enxergar naquele capítulo, no capítulo de número 4 de Apocalipse, nós vamos enxergar a visão de João da igreja com Cristo, do povo se reunindo com Cristo. A partir daquele capítulo em diante, nós não vemos mais no livro de Apocalipse a palavra igreja, porque a igreja já foi retirada, porque a igreja já foi arrebatada, porque a igreja já está com Cristo. Agora começa o tratamento do povo judeu, e começa a ter um tratamento para aquele crente mais ou menos. Eles saberão, porque eles ouviram a palavra, eles ouviram falar de arrebatamento, eles ouviram falar de Jesus, eles sabiam dos acontecimentos, eles sabiam quem seria o anticristo, porque a palavra do Senhor fala, nos mostra como ele será, que ele virá. O espírito do anticristo já opera nesse mundo, assim diz a palavra do Senhor, mas ele só vai se revelar na tribulação. Provavelmente um acordo de paz será assinado, o mundo vai estar desesperado, porque o povo sumiu. O povo vai querer uma explicação, o povo vai querer entender o que aconteceu, e o anticristo talvez seja aquele que traga um certo conforto com algumas palavras mentirosas, e aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, aqueles que sempre rejeitaram, sabe aquele que você quando chega e vai falar de Deus para ele, e ele já fala assim: eu já tenho religião. Ou você vai falar de Deus para ele, e ele fala assim: eu não acredito em Deus, eu não quero Deus, isso é uma bobagem. Religiosidade é uma bobagem, e as pessoas não querem ouvir. Esses serão aqueles que serão enganados. Agora, aqueles que serviram ao Senhor de qualquer jeito, mas conheciam a palavra do Senhor, esses serão perseguidos pelo anticristo. Esses morrerão, mas eles vão manter firme, levando a palavra do Evangelho. Eu vou lembrar, sabe quando a minha mãe, o meu amigo, o meu pai, sabe quando o meu filho, sabe quando alguém me falou de Jesus, me falou desses acontecimentos, e eu dizia não, e eu rejeitava, eu falava não. Agora eu quero Jesus. Agora o preço vai ser outro. Nós estamos indo pela graça. A igreja do Senhor é perseguida, a igreja do Senhor é maltratada, o mundo nos maltrata, sim, o mundo nos persegue, sim, mas nós ainda estamos vivendo a dispensação da graça. Se Jesus vier hoje, nós vamos subir com alguns problemas, algumas perseguições, mas ainda tendo vivido um tempo de graça, um tempo de bonança sobre a nossa vida. Agora, aqueles que ficarem viverão um outro tempo, tempos de dificuldade. A festa de trombeta
ela também anuncia, como eu já falei para os irmãos, um ano novo. É um novo tempo para a igreja. Agora a igreja ela é retirada da terra e ela vai para o céu. Agora, aquelas 5 virgens prudentes que representam a igreja, ela está no céu. Sabe aquelas 5 virgens imprudentes, que é aqueles crentes mais ou menos que estão na igreja, mas estão vivendo de qualquer jeito? Esses serão os que vão ficar. Vão viver também um novo tempo, mas um tempo de dificuldade. Israel vai viver também agora um ano novo, um novo tempo. É tempo de tratamento de Deus para com Israel. O dia da expiação, para que a gente consiga finalizar hoje essas peças, eu estou indo um pouco mais rápido. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Quem não está entendendo, diz misericórdia. Glórias a Deus. Dia da expiação ou Yom Kippur. Levítico 23, 27. Meus irmãos, existem outras festas que os judeus celebram. Eu estou trazendo aqui o entendimento de Levítico 23. Eu não sei se os irmãos já perceberam ou notaram isso, mas nós estamos desde 2 domingos atrás falando dessas festas que está descrito em Levítico 23. São solenidades que o Senhor entregou para o povo de Israel, e era uma lei, era um mandamento, era uma obrigação daquele povo de seguir. Israel celebra outras festas por outros acontecimentos, mas eu estou trazendo aqui aquelas que o Senhor entregou para Israel. Levítico 23, 27. Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas, e ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Essa data não é uma data que tem um significado importante só para os judeus, mas essa data também tem um significado importante para o cristianismo, para os cristãos. A Bíblia, ela nos ensina que nesse rito religioso, Jesus ele vai assumir a função do sumo sacerdote. E eu quero explicar para os irmãos o que se trata esse dia da expiação. Esse dia era um dia que as pessoas elas deviam jejuar, era um jejum obrigatório, era um dia que as pessoas não podiam se alegrar, era um dia que as pessoas tinham que apresentar um semblante triste, porque naquele dia o povo estava buscando arrependimento pelos seus pecados. Era um dia de arrependimento, era um dia deles repensarem como o povo estava vivendo, a maneira que eles estavam vivendo. E eu entendo que isso nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Nós devemos repensar a maneira, a forma que estamos vivendo, se a maneira, a forma que estamos vivendo está agradando ao Senhor. Porque muitas das vezes nós dizemos: eu farei tudo que o Senhor me mandar, eu farei tudo da maneira que o Senhor quiser. Mas muitas das vezes nós tomamos decisões próprias e não consultamos ao Senhor. Às vezes consultamos ao Senhor naquilo que nos convém. Então eu entendo que a igreja de Cristo Jesus, ela deve estar constantemente fazendo essa reflexão sobre o seu pecado e sobre a sua forma de viver. Aleluia. Para que possamos agradar ao Senhor. Aleluia. Para que possamos chamar a atenção. Sabe o que eu acho lindo em Jó? Jó chamou a atenção de Deus. Porque Jó era pecador, mas Jó se esforçava muito para andar em retidão.
E às vezes eu falo para o Senhor: Senhor, eu quero ser como Jó. Eu quero que o Senhor olhe para mim e fale: olha lá, deu certo. Às vezes mas ele é esforçado. Ele pensa nos seus atos. Ele se arrepende. Porque quando nós olhamos para Jó, Jó era um homem que se arrependia. Jó era um homem que oferecia ofertas ao Senhor. Era a maneira que aquele povo fazia para que alcançasse a remissão, o perdão do pecado. Ali é só um tipo, ali só prefigura o que haveria de acontecer, que é Jesus Cristo se entregando por nós. Ali era só um ensaio. Mas eu vejo que nós devemos fazer dessa forma. Então essa era a única ocasião, o dia da expiação, era a única ocasião que o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos. Ele entrava só uma vez por ano naquele lugar. Então o Senhor, se eu não me engano, Levítico 16, ele vai dizer como Arão ele deveria fazer, como ele deveria se portar no dia da expiação, como ele deveria conduzir aquele povo, instruir aquele povo. Então, nesse dia, ele tirava as suas roupas sacerdotais e ele fazia uma cerimônia de purificação. Ele banhava com água, se purificando. Ele vestia a roupa específica para o dia da expiação. Era uma roupa separada para aquele dia. Nos dias de Jesus, essas roupas que o sumo sacerdote usava, ela estava no poder de Roma. Roma estava com o poder daquelas roupas, estava com aquelas roupas nas suas mãos. E somente no dia dessa cerimônia, Roma devolveu essa roupa para que o sumo sacerdote, escolhido por Roma, porque naqueles tempos já estavam corrompido o sacerdócio. Então o sumo sacerdote era alguém escolhido por Roma, era quase um cargo político. E ele fazia essa cerimônia. Talvez você não saiba, mas João Batista, ele era sacerdote. Mas João Batista, ele não aceitou a maneira que aquele povo se portava diante da autoridade de Roma. Por isso que ele vai para o deserto. Então nós não devemos aceitar as coisas desse mundo dentro da igreja. João Batista estava sendo a resistência. Sabe quem viu o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo? Não foi o sumo sacerdote daquele tempo. Não foi Caifás. Quem viu foi aquele que estava no deserto, João Batista. O poder não está no carro. O poder está aqui, ó, na mente. Aleluia. Se a sua mente é a mente de Cristo, é voltado para Cristo, deseja a Cristo, você se enche do poder de Deus e você contempla coisas que os olhos naturais não podem ver. Então o sumo sacerdote, ele banhava e mexia na roupa. Ele pegava um bezerro e ele oferecia aquele bezerro. Ele também pegava um carneiro e oferecia ele em holocausto. O sangue daquele novilho, daquele bezerro, ele retirava. Essa era uma cerimônia que ele fazia primeiro para se purificar
e para purificar a sua família. Então, ele entrava no Santo dos Santos com o fogo do altar de bronze e com incenso na outra mão. Quando ele entrava no Santo dos Santos, ele colocava aquela brasa e colocava o incenso por cima. Então começava a surgir sobre aquele lugar, sobre a arca, uma fumaça. Aquela fumaça ia enchendo aquele lugar. Sabe o que isso significa? Que o homem, mesmo o sumo sacerdote, tendo aquela autorização, ele não podia ver Cristo, Deus, face a face. Ele seria consumido. Aquela fumaça era para ofuscar, na visão dele, a glória de Deus, para que ele não fosse consumido naquele lugar. Glória. Não era em todo lugar que ele podia ficar andando. Ele chegava em frente àquela arca e ele não podia passar para o outro lado, porque do outro lado estava o lugar onde só Deus estava. E se ele fosse naquele lugar, pisasse naquele lugar, ele morreria. Então ele sai, aquele sangue daquele bezerro que foi sacrificado, ele volta com aquele sangue e ele lança com seus dedos aspergindo aquele sangue sobre o propiciatório, a tampa da arca, onde tem os dois querubins, aonde está a lei do Senhor, as tábuas da lei estavam ali dentro, estava ali também a vara fluorescente de Arão, estava ali também um jarro que tinha uma porção do maná, representando ali a provisão de Deus, o mandamento, a lei de Deus, o poder de Deus para aquele povo. Então aquele sangue era lançado sobre o propiciador. Ele saía e era separado dois bodes do meio do povo de Israel. Ele lançava sorte sobre aqueles bodes. Aquele que fosse escolhido, ele seria sacrificado. O outro, ele seria levado para fora do arraial. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender a seguinte coisa: o sacrifício inicial foi feito pelo sacerdote e sua família. Agora o sacrifício que será feito naquele bode é o sacrifício em favor do pecado do povo. O que os irmãos têm que entender: o pecado, ele sempre era apresentado ao Senhor e era oferecido ofertas para a remissão de pecados. Mas aquele dia era um dia separado por Deus, porque talvez algum pecado esquecido, talvez um pecado não confessado, naquele dia, naquela cerimônia, iria abranger todos aqueles pecados, para que o povo tivesse aquela cobertura, para que o seu pecado fosse encobrido pelo sangue daquele. Então o primeiro bode ali enrolado, aquele sangue, novamente ele entra a terceira vez no Santo dos Santos, e ele asperge de novo aquele sangue sobre o propiciatório, cobrindo a vergonha do povo, cobrindo o pecado do povo. Quando ele sai daquele lugar, ele vai pegar aquele segundo bode, vai colocar a mão sobre a cabeça daquele bode, ele vai confessar o pecado do povo, e ele vai mandar esse bode para fora do arraial, representando que o pecado, ele foi retirado, ele foi levado embora do meio do povo de Deus. Aleluia. Manifesta-te, Senhor, com poder e glória, Jesus. Agora trazendo para a visão da igreja, também para a visão profética, aquele bode morto, ele representa o sacrifício de Jesus
pagando o preço da nossa vida. Aleluia, Jesus Cristo. Sabe o que acontece aqui? Teu nome é Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. Quando uma pessoa comprava em algum lugar e ela não pagava, naquele tempo as pessoas pegavam talvez uma tábua, um pedaço de madeira, e eles talhavam o nome daquela pessoa, e eles pegavam aquilo lá, mal pagador. Era naquele dia que aquela pessoa ela ficava mal vista pela sociedade. Olha, aquela não paga. a Ele é glória, Mas a honra e o poder, poderia ter um advogado, Espírito Santo. poderia ter uma pessoa que intercedesse em favor daquele, e fosse até aquele comércio, aquele estabelecimento, e pagasse a dívida daquele. Deus nos tiver, Jesus. E quando pagava a dívida daquele, Eu não consigo morrer. ele recebia a cópia. Levaço de candarás. Vem com teu poder, Senhor. Vem com teu O poder. teu poder que salva, o teu poder que liberta, Senhor. Está tudo nas tuas mãos. Está tudo nas tuas mãos, Senhor. Tua, Senhor. Tu és santo e poderoso. Aleluia. Guerreia, Então aquele homem que tinha a sua conta paga por alguém que intercedia por ele, Vemos com teu poder, Espírito Santo. ele recebia uma cópia. Às vezes ele chegava em algum outro estabelecimento, falando para você não vem, porque você não paga. Ele tinha aquela cópia. Esta obra é sua, meu. Olha, aqui é a cópia. Eu tenho um advogado, eu tenho um intercessor, eu tenho um que pagou a dívida por mim. Sabe quem é esse? É Jesus Cristo. Sabe por que Jesus Cristo ele desce até as profundezas? Ele desce até as profundezas porque a nota promissória que nós devíamos pelo nosso pecado estava na mão do diabo, na mão da morte. Jesus ele vai, ele paga o preço de sangue. Trabalha no serviço. Esse bode que é imolado, que é sacrificado, é o próprio Cristo. A nossa dívida foi paga. Ele te chamou, Ele te restaura, Ele te transforma, Ele te chama para a vida. Sabe quando o inimigo fala assim, você é pecador, você é falho, você não consegue, você não vale nada, você arranca a nota promissória e mostra, olha, eu tenho um advogado, eu tenho um que intercede por mim, eu tenho um que faz por mim, é Jesus Cristo. Sabe aonde está essa nota promissória? Em nós, pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é essa marca, o Espírito Santo é essa nota promissória que mostra que o preço foi pago e o preço alcançou a minha vida, porque eu disse, eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, transforma a minha vida, porque eu te ajudo, na vaso, Está com você. é Ele que faz, o poder é dele, Anjos o perdão vem dele, oh, meu Deus. o bode expiatório. Nesta vida. O bode expiatório também representa Cristo, Trabalha no removendo todo o pecado. Porque aquele bode expiatório, aquele bode que era levado para fora do arraial, para o meio do deserto, ele representa toda a Cristo. autoridade de Jesus. Cristo removendo, levando de uma vez por toda o pecado dos homens. Sabe o que acontece aqui? Carabaço, de Aleluia! Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Por que Cristo é o sumo sacerdote perfeito? Porque os sumos sacerdotes que vieram antes, eles eram pecadores. Era a misericórdia de Cristo, era a graça de Cristo que permitia que aquelas pessoas pudessem entrar no Santo dos Santos, oferecer aquele sacrifício em favor do seu pecado, do pecado da sua família, em favor do pecado do povo. Mas Cristo é o sumo sacerdote, porque ele
favor de muitos. Quando a palavra falava que nesse dia nenhum trabalho vos será feito, eles não podiam fazer nada no dia da expiação. Eles tinham que deixar os seus afazeres, eles tinham que buscar ao Senhor, jejuar, mostrar um semblante triste. Sabe por quê? Eles não podiam fazer nada, porque aquilo para nós prefigura que a salvação, ela não é por obras. A salvação é por fé. A salvação de Cristo não é por obra. Eles não tinham que fazer nada naquele dia. Eles tinham que simplesmente se arrepender dos seus pecados. Para que você seja salvo, nós não precisamos fazer nada, porque tudo que tinha que ser feito já foi feito. Cristo já morreu na cruz. Ele ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. Está completo. Não é necessário mais se repetir como era repetido todo ano. Cristo morreu uma vez, e de uma vez por todas, para retirar o nosso pecado. Então a fé é o que nos leva a receber a salvação de Jesus. Nós temos que buscar do Senhor. Então não preciso trabalhar para o Senhor. Claro que precisamos. A série é grande. Não podemos ser egoístas. Um dia o Senhor chamou a gente. Um dia nós estávamos lá fora e o Senhor nos chamou e nós vimos para a casa do Senhor, para a presença do Senhor. Agora eu tenho que desejar que aqueles que estão lá fora perdidos na mão do diabo também entrem no gozo do Senhor, que eles conheçam a salvação que vem do Senhor. E não é as minhas obras que me salvarão, mas é a minha fé. As minhas obras, elas me dão a oportunidade de receber do Senhor galardão, recompensas. Mas salvação vem somente por Cristo. Não é por obras. Para que nós, a Bíblia fala isso, para que nós não venhamos nos vangloriar, dizendo, eu fiz, eu era bom, por isso eu fui salvo. Mas Deus, Ele chamou um mundo de pecador, e nós como pecador, nós ouvimos a voz do bom pastor, e nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, porque nós somos pequeninos, e nós precisamos de carecermos do seu amor. Amém. A única coisa foi a fé. Nós aceitamos que o Messias veio. Por isso o arrebatamento é para a igreja. Por isso o arrebatamento vai acontecer, é para a igreja, não para Israel, porque Israel não receberam o Messias. Eles não usaram a fé, porque a palavra revela Cristo. Eles conhecem a palavra e não enxergaram a palavra se cumprindo em Cristo. Aleluia. Hebreus 9, versículo 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presente, e adentrou a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelos homens, isto é, não pertence a esta criação. Meus irmãos, o sumo sacerdote, ele entrava no tabernáculo, ele entrava no santo dos santos, ele oferecia sacrifício de animais. Jesus, ele sendo nosso sumo sacerdote, ele não veio trazer sacrifício de animais, ele mesmo se entregou. O preço da nossa dívida, sabe a nossa própria história, que dizia que nós éramos pecadores, que nós éramos culpados. Sabe, a única moeda que podia pagar aquilo era o sangue de um inocente, não de um animal, mas de um ser. Jesus Cristo, ele veio como homem, sofreu as tentações, não pecou, ele entregou a si mesmo. O sangue dele foi a moeda para pagar a dívida que nós tínhamos. Aí você vai me falar, mas Jesus Cristo, ele não entrou no tabernáculo. A palavra do Senhor em Hebreus 9:11 vai dizer que ele entrou
no tabernáculo, mas no tabernáculo no céu, não feito por mão de homens, não aquele tabernáculo, aquela barraca, aquele templo feito por mão de homens, mas ele entrou no tabernáculo espiritual, arrancando toda a culpa, todo o pecado e nos dando direito à salvação. Aleluias. Não por meio de sangue, 12, versículo 12, não por meio de sangue de bode e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Aleluia. De uma vez de todas, uma só vez. Hebreus 9:15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Hebreus 9:27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer só uma vez, depois disso enfrenta o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, ao homem ordenado morrer só uma vez, depois disso vem o juízo. Cristo, ele morre, ele se sacrifica uma única vez, já está completo, já não precisa ser feito mais nada para salvação, e ele aparecerá a segunda vez para tirar o pecado, para trazer salvação ao Senhor. Nós aguardamos a vinda do Senhor. O preço já foi pago. Você só precisa confessar o seu pecado. Você só precisa usar a sua fé, acreditar no Senhor, porque Ele tira o pecado de uma vez por todas. Oséias 9:10. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amavam. Uma visão profética. Dia da expiação. Eu já falei o que representa para a igreja, para o mundo. Mas na visão profética, no segmento dos acontecimentos, quando nós olhamos para o dia da expiação, sabe o que vai acontecer aqui? No dia da expiação é um dia de tratamento de Deus para o povo de Israel. Quando nós vemos aqui em Oséias 9:10, vai dizer que quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Sabe o que acontece nesse período que acontecia o dia da expiação? Nesse período se colhia uvas. Lembra que eu falei que a colheita ela está se seguindo? Lembra que eu falei que a cevada já aconteceu? Cristo ele ressuscita como primícia, e logo em seguida outros também ressuscitam juntamente com Cristo. A colheita continua, vai se continuar colhendo cevada, vai continuar colhendo trigo. O dia do arrebatamento vai chegar e vai pintar-se então o tempo de colheita, e a igreja vai subir para o céu, mas a colheita ainda continua, porque ainda ficaram trigos lá nas árvores, ainda ficaram trigo lá no campo. Então esse trigo ainda vai ser colhido. É aqueles que rejeitaram a Cristo, ouviram falar de Cristo, mas agora vem que a igreja foi arrebatada, eles vão voltar-se e vão servir, vão ser perseguidos pelo anticristo, mas eles também um dia serão colhidos. Agora nós estamos vendo aqui o arrebatamento já aconteceu. O dia da expiação profeticamente é o tempo da tribulação, é o tempo que Deus está tratando com o povo de Israel, para que aquele povo se arrependa do seu pecado, se arrependa da sua rejeição por Cristo Jesus. A
a colheita ainda continua. Agora Cristo, Ele vai colher a uva. Agora Cristo, Ele vai tratar Israel. E tem muito crente que está achando que o que acontece com Israel não tem nada a ver, não tem nenhum sentido. Jesus fala assim: olhai para a figueira. E o que o versículo está dizendo aqui, Oséias 9:10: quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Muitas das vezes a palavra do Senhor vai tratar de Israel na figura de uva, na figura de figueira. Então nós temos que ter esse entendimento para que possamos compreender essa visão profética desse tema. Aleluias. Agora eles estão na tribulação. Como eu já disse para os irmãos, quando falamos sobre o Apocalipse, na tribulação vai surgir o anticristo. Quando o anticristo surgir, muitos judeus vão acreditar que o Messias chegou, mas na metade da tribulação, 3 anos e meio, ele vai entrar no templo. Eu acredito que no terceiro templo ele vai ser construído, porque já está tudo preparado, já tem todos os utensílios. E eu estava lendo uma matéria, na hora que decidir que vai construir o templo, com 3 meses eles conseguem levantar e finalizar o templo. A única coisa que eles não têm é a arca, mas os outros utensílios já estão todos preparados para a construção do terceiro templo. Então, Israel vai enxergar a figura do anticristo, o Cristo. Quando eles olharem para aquele anticristo, acreditando ser o Cristo entrando no meio da tribulação lá no templo e oferecendo um sacrifício, alguns se levantarão e rejeitarão, dirão: olha, você não tem poder, você não tem autonomia, você não pode fazer esse tipo de sacrifício. Aí é o que os estudiosos eles chamam do remanescente, 1/3 do povo judeu. Eles vão rejeitar o anticristo e eles vão começar a enxergar que o Messias já veio, Jesus Cristo. Nesse tempo, o Senhor vai pegar esse remanescente de Israel, como está escrito lá em Apocalipse, vai levar ele para algum lugar no deserto, e naquele lugar, durante 3 anos e meio, o Senhor vai cuidar daquele povo, vai esconder aquele povo. No final da tribulação, aquele povo vai ser perseguido, e aquele povo vai clamar pelo Senhor. E quando aquele povo clamar pelo Senhor, o Senhor virá a segunda vez. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e aquele monte ele vai se rachar ao meio. Por isso que Jesus diz: eu sou a porta, porque ele vai pisar de um lado e de outro. Quem vir até Cristo, esse encontrará a vida eterna, esse se salvará. Aleluia. Por fim, para finalizarmos, festa dos tabernáculos, também conhecido como festa das barracas ou das tendas, ou conhecido também como festa da colheita. Levítico, capítulo 23, versículo 34 e 35, diga ainda aos israelitas: no 15º dia deste 7º mês começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada, não realize trabalho algum. Aqui mais uma vez, a trombeta era tocada, o povo se reunia. No contexto histórico, aquele povo, ele relembrava aquele tempo que eles viveram lá no deserto. E durante 7 dias o povo de Israel, eles moravam em cabanas.
Eles faziam cabanas de folhas de palmeira, e eles deixavam um certo pedaço aberto para que eles, ao deitar, olhassem e enxergassem as estrelas, relembrando aquele tempo de peregrinação no deserto. Porque naquele tempo o Senhor, Ele protegeu aquele povo durante 40 anos, o Senhor trouxe provisão. Quando nós olhamos para aquele texto, nós vamos enxergar como Deus é um Deus que provém, um Deus que cuida, porque as roupas daquelas pessoas não envelheciam, os sapatos daquele povo não se acabavam, aquelas pessoas não passavam dificuldade com questão de fome. O Senhor, Ele trazia de noite o sol para passar os animais peçonhentos do meio do povo de Israel. O Senhor também trazia nuvens para que aquele povo não fosse maltratado por aquele calor intenso do deserto. Nós também vamos ver o Senhor trazendo codornizes para aquele povo se alimentar, maná que caía do céu, para que aquele povo também se alimentasse. Aquele povo não necessitava de nada. No deserto, no meio do nada, num lugar difícil de se viver, Deus cuidava daquele povo. É tão grande o poder do Senhor que o sapato não se acabava, as roupas não envelheciam, e aquele povo ficou lá durante 40 anos. E não fica imaginando o poder de Deus. Aqueles meninos pequenos com aquela roupa ia crescendo e o sapato ia crescendo junto, a roupa ia esticando. O nosso Deus é poderoso. E quando eu falo para você que às vezes nós colocamos limitação no poder de Deus, as pessoas não entendem, as pessoas ficam questionando, mas eu quero dizer, Deus tem todo o poder, não há nada impossível para Deus. Se Ele te prometeu algo, se você usar a sua fé, colocar em ação, vai acontecer, porque não tem impossível para Deus. Glória a Deus. Então aquele povo ficava embarrado durante 7 dias, mas não tinha a cerimônia. Ao tocar da trombeta, eles se reuniam na rua para assistir os sacerdotes ir até o tanque de Siloé com jarros, e naquele lugar eles pegavam água e caminhavam em direção ao templo para derramar aquela água sobre o altar. Em uma certa ocasião, Jesus estava na festa do tabernáculo, e quando ele estava na festa do tabernáculo, Jesus ele disse assim, vendo aquele povo carregar aquela água, ele fala assim: olha, quem tem sede, venha a mim. Você tem sede? Sede de justiça, sede de poder. Você quer experimentar o Espírito Santo que representa a água? Você quer ser cheio de Deus? Então venha a Cristo. Porque em Páscoa, Jesus se ofereceu como sacrifício. Em pães ázimos, Ele é o pão da vida, sem pecado, o cordeiro sem mácula. Quando nós olhamos para a primícia, Ele é aquele que ressuscitou. A primícia daqueles que ressuscitou. Quando nós olhamos para Pentecostes, Jesus Cristo nos entrega o Espírito Santo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver a festa da trombeta. É Jesus aparecendo nos ar, buscando a sua igreja, iniciando o tratamento com Israel. Quando nós olhamos a expressão, Jesus Cristo é o Cordeiro Sumo Sacerdote que se entregou pelos nossos pecados. Ele é aquele que está tratando agora com Israel. Quando nós olhamos para a festa de trombetas, Jesus é a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida. Sabe o que acontece aqui profeticamente? Aqui é o tempo que Deus vem na sua segunda vinda e começa a se unir. Aqui o povo
de Israel, o remanescente, aquele que não rejeitou, esse entrarão no gozo do seu Senhor. Se coloque de pé nesse momento. Está vendo o encontro de Israel com Cristo, com o Senhor. Nós estamos vivendo o tempo do Pentecoste, o sacrifício de Jesus na cruz. Páscoa é único, mas Pentecoste é repetitivo, ele continua. O Espírito Santo ainda está aí para nos batizar, para nos renovar, para nos encher. O sacrifício de Jesus já aconteceu naquela cruz. Então nós devemos clamar ao Senhor para que o Senhor perdoe o nosso pecado, para que o Senhor perdoe a nossa falha, para que nós nos aproximemos mais do Senhor, para que o Espírito Santo dele venha sobre a igreja, nos revista com poder, com glória. O seu Espírito Santo não é só para falar em língua, mas é para receber poder, é para receber graça, porque quando nós somos mais carnais do que espirituais, nós somos mais pecadores. E quando nós somos mais espirituais, nós queremos mais Deus, nós queremos nos aproximar mais de Deus. Feche os seus olhos. Aleluia. Comece a falar com o Senhor. Agora é o momento de você falar com o Senhor. Comece a agradecer a Ele, porque é a nossa Páscoa. Comece a agradecer a Ele. Comece a agradecer a Ele. Diga obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa Páscoa, porque o Senhor nos trouxe salvação, o seu sacrifício na cruz nos deu vida, nos trouxe paz. Agradeça ao Senhor, porque era necessário um sem pecado, para que nós fôssemos perdoados. E Ele é o pão da vida, Ele é o pão sem pecado, sem mácula. Ele separou, Ele santificou
Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor? Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, porque talvez o Senhor venha essa noite, talvez o Senhor venha buscar a sua igreja, e essa é a oportunidade que nós temos, e as oportunidades não podem ser perdidas, porque é o Senhor que nos perdoa, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que transforma a nossa vida. Tem alguém? Tem alguém nessa noite? Aleluias, glórias a Deus. Eu quero então passar nesse momento para o pastor Andrinho, para que nós possamos encerrar esse culto em adoração ao nosso Deus. Eu espero que a palavra do Senhor ela continue nos nossos corações e nas nossas vidas, porque Deus ele é fiel, Deus é poderoso. Pastor Sá. Glória a Deus. Palmas para toda a lei, mas eu tenho fé em Deus que eu consegui meu patrimônio 10% do café de Deus. Mas eu sou um compositor de música. Mas eu estou passando por tudo isso. Espero que eu dê melhor para outras pessoas. Porque sempre dá melhor, né? Mas hoje vou renovar. Vocês morrerem. Se vocês morrerem, eu me separei. Cheguei aqui a minha nápoles aqui na luta. Estou aqui. Eu amei a Deus ali. Hoje, agora estou aqui. E vocês vão ver eu pregando um dia para vocês que eu vou ser o homem do Senhor. Aleluia. Eu vou ser o homem do Senhor, certamente pregando as coisas da vida, mas hoje em dia eu sou o homem de Deus. Senhor Jesus, nesta noite, quero renovar a minha aliança com o Senhor. Amém. Perdoa meus pecados, as minhas omissões, a minha transmissão. Eu creio no Jesus Cristo, que veio carne e sangue e morreu pelo meus pecados. Ressuscitou pelo terceiro dia e vivo está no meu coração. Em nome de Jesus. Era 12 anos que eu vim buscar de Goiás, mas eu estou aqui. 12 anos. Então vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos estender as mãos para cá. Vamos pedir ao Senhor. Deus, Ele te libera. Deus, Ele afasta tudo o que não estava bom na sua vida. Se hoje você verdadeiramente passar a servir ao Senhor, independente daquilo que estiver acontecendo na sua vida, o Senhor vai perdoar o seu pecado, a sua transgressão e vai restaurar a sua vida. Senhor Deus e Pai, visita, Pai, neste momento, Pai, essa vida, que hoje, Pai, confessou, Pai, voltar, Pai, para o Senhor, confessou, Pai, ser o Senhor Deus da vida dele. Escreve, Pai, nesse momento,
fortalece a mente, fortalece o coração, para que ele venha permanecer nos teus caminhos, fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus, eu te amo. Aleluia. O que ele falou aqui por mim, eu espero que hoje em dia vocês vão viver aqui, vão dar a palavra do Senhor aqui. Espero o dia que eu vou pregar um dia para vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse dia vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quinta-feira nós temos culto, já está convidado para retornar. Culto para a congregação, né? Nós estamos em campanha. Essa é a pastora Silvia. E próximo sábado, nós estamos aqui na oração às 16 horas. Oração também pela Nilva, pela Sara, que está doente. E foi me pedido para dar um recado aqui na igreja. Eu gostaria que os irmãos estivessem em oração pela vida da Luziene. A Luziene está grávida e ela, pela idade dela e tudo, né? A gente sabe que invejas existem sobre a vida dela. Então, que nós possamos, como igreja, como família, estar orando pela vida da Luziene e pelo bebê, em nome de Jesus. Vai estar aqui daqui uns dias correndo aí com a gente. A família está indo só aumentando, né? O Isaac vai ganhar mais uma coleguinha aí. Em nome de Jesus. Vamos para a corderia? Amém. Glória a Deus. Mais um presente que Deus está entregando ali na vida da irmã Luziene. Sei que a toalha que está indo, nós vamos ter que ativar ali.